Olá, bom dia, povo lindo, maravilhoso, abençoados, mulheres de Deus, mamães de oração. Desperta, Débora, mães de joelhos, filhos de pé. Eu sou a pastora Cleusa Sampaio, estamos passando aqui mais uma vez para trazer o nosso devocional. Hoje, 3 de março de 2026, estamos aqui com um tema muito forte também. Aleluia! Destemida para viver o propósito. O nosso versículo-chave se encontra no livro de Esté, capítulo 4, o verso 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este rei. Glória a Deus por esta palavra. E eu já entro aqui com aquele versículo que fala em Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de quem? O propósito de Deus. Deus tinha um propósito através da vida de Esté. Esté, que foi a substituta da rainha Vasti, quando se recusou se apresentar para os convidados do rei Assuero, quando ele estava assim, lhe dando um grande banquete, e ele já estava assim muito tomado do vinho, e ele sentiu vontade de apresentar a rainha Vasti, mas ela recusou-se de vir atender o chamado do rei. E aí, com essa situação, o rei ficou meio que desacreditado, e aí os ministros, os presidentes, os sátrapas que estavam ali com ele, deram uma sugestão e disse, não, isso não pode ficar assim. Por quê? Se a rainha, ela toma uma atitude dessa, então as nossas esposas vão seguir a mesma linhagem. Então, rei, é necessário que o senhor tome uma atitude, que procure uma pessoa para ser colocada como rainha no lugar de Vasti. E ali o que aconteceu? Foram escolhidas várias moças, donzelas, que ficaram ali se preparando para se apresentar ao rei. E Esther, por sua vez, ela foi muito sábia. Ao se dirigir ao rei, Esther arriscou a sua própria vida. Então, o seu ato de coragem nos fornece um modelo a seguir em relação a abordar uma tarefa difícil ou perigosa. Ou seja, como Esther, não podemos calcular custos ou prejuízos. Precisamos enfrentar o propósito do Senhor. Então Esther percebeu que a sua vida estava em risco, mas ela pensou em prioridades, ou seja, ela pensou primeiro na sua segurança e convidou as suas servas para também estarem jejuando juntamente com ela e orando por 3 dias, até ela se apresentar diante do rei Assuero. Então, vejamos aqui que, embora Esther fosse a rainha e compartilhasse uma parcela do poder e da riqueza do rei, ainda assim ela precisava da proteção e da sabedoria de Deus. Ou seja, ninguém está seguro em suas próprias forças em nenhum sistema político ou até mesmo espiritual. Por quê?
Muitas das vezes nós estamos pensando que nós podemos fazer qualquer coisa com uma simples oração, mas não. Nós precisamos pagar o preço. E às vezes é tolice de nós acreditarmos que as riquezas ou posições sociais pode até nos trazer livramentos através do dinheiro, ou até mesmo de situações de amizades, mas não. Nós vemos aqui que após o decreto da morte dos judeus ser feito, Mardoqueu e Esther poderiam estar em desespero, em decidir salvar apenas a si mesmos, mas não. Eles não pensaram só neles, certo? Então, o que é que aconteceu aqui? Deus, aleluia, ouviu a oração, o jejum de Esté e suas servas, até que ela se apresentou diante do rei Assuero. Então, nós vemos aqui que Deus não é especificamente mencionado no livro de Esté, mas é evidente que Mardoqueu esperava um livramento divino. Embora o livro de Esther não mencione o nome de Deus por sua presença, mas Deus os usou para salvar os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós enfrentarmos algum desafio na vida, procure saber o que Deus quer de você. Faça e depois haja, aleluia, de maneira confiante. Como confiante? Pagando um preço de jejum, de oração, de busca, de humilhação. E assim, com certeza, você realizará a vontade do Senhor, porque aqui o que prevalece é a vontade do Senhor. Então, confie em Deus e prepare-se para se surpreender com as formas pelas quais Ele demonstra a sua confiança. Ou seja, Estela confiou no Senhor. E ela teve ajuda aqui das suas servas que oraram, jejuaram. Para quê? Para que os judeus não perecessem no decreto que foi feito, para que todos os judeus fossem mortos. Mas graças a Deus, que grande livramento veio da parte de Deus através de Esther. Deus abençoe em Cristo Jesus, deixa Deus te usar.